Em vários momentos da nossa vida, nós temos episódios que nos trazem tristeza, dor, aflição, e muitas delas são causadas por outras pessoas. Pessoas que, ao passar pela nossa história, deixam uma marca extremamente negativa. Se teve alguém na Bíblia que sofreu na mão dos seus próprios familiares, este alguém foi José do Egito. Em Gênesis 37 narra a história de José do Egito, filho de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó amava demais o seu filho José, que era filho que veio da sua esposa Raquel. E este amor de Jacó passava a ser um amor pecaminoso, porque ele dava exclusividade, ele amava mais a seu filho José do que aos seus outros irmãos. A Bíblia conta que os seus outros irmãos passaram a sentir tamanho ódio de José. E a brilhante ideia que eles tiveram quando eles tiveram um momento a sós com José foi de vendê-lo. Bateram em José, colocaram José num poço e então tiveram a brilhante ideia de vendê-lo para o Egito. José foi vendido como escravo, José passou a servir naquele local, José foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, acusado de estupro, uma acusação extremamente grave naquele período, e ainda assim, nos dias de hoje, José ficou longos e longos anos na cadeia, até que foi chamado de volta pelo rei, o Senhor lhe abençoou com sonhos, ele conseguiu trabalhar naquele local, ele foi se destacando no Egito, até se tornar praticamente o governador daquele local. Houve uma grande seca no mundo. Os seus irmãos foram então ao Egito para buscar alimentos, mas eles não sabiam que o governador do Egito era José. E José, quando se viu na posição acima, quando se viu numa posição de poder, ele teve tudo para levar a vingança contra os seus irmãos. Mas a história de José nos mostra pelo menos 3 razões que José teve para não praticar a vingança, porque foi isso que ele fez, que a Bíblia conta. E a primeira razão para José não desejar a vingança era porque, quem sabe, José havia percebido o quanto aquilo era errado, o quanto aquilo era sórdido. Não é porque ele estava numa posição de destaque, não é porque ele poderia devolver aos seus irmãos a vingança, que quem sabe, humanamente falando, eles sim mereciam. Não, mas José preferiu o outro caminho. José preferiu o perdão. Ainda que a vida nos dê uma posição de destaque, ainda que a vida dê 180 graus e te coloque no local acima da pessoa que lhe fez mal, faça como José. Liberdade não é oprimir o outro. Liberdade não é devolver na mesma moeda. Liberdade é amar. Liberdade é devolver compaixão. Liberdade é não deixar a mágoa, o rancor, o ódio tomar conta do seu coração. Vocês imaginem ao longo desses 30 anos que José ficou no Egito, se o seu coração fosse tomado de ódio, de rancor, de amargura, ele jamais tinha se tornado o homem de destaque diante de Deus que ele se tornou. Portanto, ainda que Deus o coloque em algum local exaltado, ainda que apareça a chance de você devolver a vingança, não o faça em nome de Deus. Devolva a compaixão, devolva o perdão em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia.